Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos iniciar o terceiro trimestre, o qual nós vamos estar trazendo aqui, Deus assim permitindo, 13 comentários relacionados com as lições bíblicas, né? Que tem o tema A Igreja em Jerusalém. Então, serão 13 lições relacionado, né, do que está narrado em Atos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo número 15, aonde o desenrolar ali dos acontecimentos está focado na igreja que está nesta cidade. Então, a igreja, ela surge ali em Jerusalém, é fiel na pregação da palavra, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, uma igreja que combate o pecado, uma igreja que não teme o que as perseguições, né? Uma igreja que se expande na pregação do evangelho, né? O evangelho chegando até os gentios, ali na casa de Cornélio. E Atos 15 nós vamos ver o concílio, o primeiro concílio que há da igreja ali em Jerusalém, também relacionado agora com outras comunidades, porque o evangelho ele chega até os gentios, né? E dentro dessa temática, nós vamos ver que o Espírito Santo é ele que capacita, é ele que opera, é ele que age na igreja, levando a igreja à sua expansão, à pregação do evangelho. Então, a igreja que surge ali em Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade histórica de muita importância para as grandes religiões, como o cristianismo, judaísmo, islamismo, e muitos eventos eles são desenvolvidos, né, ou são relatados, ocorridos ali nessa cidade. Quando Abraão ele vence aqueles reis ali em Gênesis que vieram ali batalhar contra as cidades cananeias, Sodoma, Gomorra, Zeboim, e ele alcança uma vitória espetacular ali, com os 318, nascido ali em sua casa, uma intervenção divina muito grande. Nós vamos ver que depois dessa batalha, nesse retorno, ele vai encontrar com um personagem chamado Melquisedeque, que era rei e sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém que significa o quê? Jerusalém, cidade de paz. Então, Jerusalém, ela já aparece aqui em Gênesis como um centro de adoração a Deus. E nós vamos ver que esse personagem, né, ele é uma tipologia do próprio Cristo, porque o escritor aos Hebreus diz que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa cidade, ela, durante a conquista da terra de Canaã, nós vamos ver que os hebreus eles não conseguem, né, conquistar essa cidade, e nós vamos encontrar que essa cidade, Jerusalém, uma fortaleza que existia ali, era habitada pelos jebuseus, e acabava sendo chamado de Jebus, por causa dos seus habitantes. Ela foi conquistada por Davi, ali quando ele estabelece, né, Jerusalém como o centro ali da capital do povo, né, de Judá, porque foi durante seus 7 anos, mas depois, quando ele é estabelecido como rei sobre todo Israel, então Jerusalém acaba sendo a capital administrativa de todo o povo hebreu, do povo israelita. E ele, né, vai também
colocar Jerusalém como centro de adoração, né, onde vai ser edificado o templo. Então, Jerusalém era o centro administrativo, era o centro político e era o centro religioso, aonde estava o grande templo, aonde ali se adorava a Deus. Porém, Jerusalém acaba virando uma cidade idólatra, né? Nós vamos ver que quando Salomão ele contrai as suas alianças políticas, estabelecendo ali acordos com outras nações, nesse acordo ele adquire muitos casamentos. Então essas mulheres trarão que as suas divindades e serão colocadas ali no templo, na cidade, e não só traz a idolatria, mas o povo vai idolatrar o templo como centro, como um amuleto, achando que nada vai impedir a cidade de ser destruída ou ser derrotada, porque tem ali a Arca da Aliança, tem ali o que é, o templo de Deus, né? Como se fosse um amuleto, e eles são apenas religiosos, mas não adoram a Deus em espírito e verdade. Então nós vamos ver que por causa das transgressões, desses pecados, o templo vai ser queimado, a cidade vai ser destruída, e ocorrendo somente a restauração da cidade, a edificação do segundo templo, ali com o retorno do povo, através do decreto de Ciro, quando o povo está sobre o império medo-persa, vai ser edificada. Então, nesse período, antes do templo ser destruído, ali em Jerusalém, nós vamos ver que Ezequiel, ele vê a glória de Deus deixando a cidade. Mas a glória de Deus, ela vai voltar. Ali, quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se encarna e se faz gente. Então, quando há a apresentação de Jesus ali no templo, nós vamos ver que a glória da segunda casa ela retorna, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está ali naquele local. Então, Jerusalém vai desenrolar o que os eventos aonde vai ocorrer ali a prisão de Jesus, a sua crucificação, e também nós vamos ver, né, quando a gente fala Jerusalém, estamos dizendo ali o entorno, os eventos vão ocorrer ali, porque Jesus foi crucificado fora da cidade, mas nós vamos ver que todos os eventos eles vão surgirem ali em torno dessa cidade, e ali que a igreja ela vai ser manifestada, ela vai ter o seu surgimento, não o seu nascimento. O nosso comentador traz aqui a igreja que nasceu no Pentecoste. Na verdade, a igreja não nasceu em Atos 2. A igreja ela já foi planejada antes da fundação do mundo. Embora fosse um mistério que estivesse oculto, ele é revelado aos homens por Deus, e Paulo tem o privilégio de trazer o que? Essa revelação da igreja, né? Porque esse termo igreja, nós vamos ver que ele vem do grego eclésia, que significa o quê? Uma reunião, uma convocação solene para que as pessoas venham se reunir. E esse termo é uma tradução do hebraico carral, porque a antiga aliança, a palavra congregação, carral, era o ajuntamento do povo para tratar de várias questões religiosas, políticas, administrativas, judiciais, tinham que a assembleia, a carral, era um ajuntamento físico. Então, quando houve o quê? A tradução do Antigo Testamento do grego para, ou melhor, do hebraico para o grego, nós vamos ver que essa palavra carral, ela será traduzida para eclésia. E esse termo, né, que Jesus vai usar, carral, embora Jesus falasse o hebraico, mas está escrito no grego, né, os nossos evangelistas,
Mateus, lá no capítulo 18, quando Pedro ele traz aquela expressão dizendo que Cristo, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e é aí onde Jesus vai trazer o que? Essa expressão, né, que ele edificaria o que? A sua igreja. Então a igreja seria edificada por Jesus. Jesus fala: "E as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja." Então a igreja, desde dessa declaração de Cristo, tem cerca aí de 20 séculos, quase 2000 anos, nós vamos ver que a igreja ela continua anunciando o evangelho, vidas sendo salvas, vidas sendo transformadas através do evangelho de Cristo. Então a igreja ela continua marchando triunfante para alcançar a glorificação até quando ela for arrebatada. Então Jesus, quando ele aparece ali depois de ressurreto, nós vamos ver que Jesus vai assoprar sobre os discípulos e os discípulos eles receberão o Espírito Santo. Então, a igreja, alguns vão dizer que surge, embora ela já havia sido planejada e profetizada muito antes da fundação do mundo, nós vamos ver que alguns vão dizer que surge ali na cruz. É quando Jesus estabelece o que é a nova aliança. Então ali a igreja ela é formada de todos aqueles que creem em Cristo. Ela não é somente uma igreja formada de judeus, mas de todos aqueles que creem em Cristo. Só que Atos capítulo 1, nós vamos ver, eu quero enfocar que em Atos 2 a igreja ela é revestida do poder do alto, ela não nasce, porque a igreja ela já estava formada e a igreja ela já se reunia. Atos capítulo 1, versículo 12, após a ascensão de Jesus, ele sai do Monte da Oliveira e eles voltam para Jerusalém. Atos 13, eles entram e sobem o que? Ao cenáculo. E ali eles habitam, eles reúnem. Ali eles, versículo 14, eles estão perseverando o que? Unânime em oração e súplica. Né? E fala que tem outras pessoas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que cerca de 500 irmãos viram a Cristo, né? Então cerca de 500 pessoas estão se reunidas. Então a igreja ela já está reunida aqui em Atos, capítulo 1, a partir do verso 12, né? E nós vamos ver que como a igreja se reúne, né? São unânimes em oração, ali, fazendo aquilo que Jesus havia dito, né? Que eles ficassem em Jerusalém, ali Atos de 1 a 8 vai falar sobre isso, para que eles fossem revestidos do poder do alto, para que fossem testemunhas. Esse é o propósito, né? A partir de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles seriam que testemunha, né? De anunciar o evangelho. Porque até então, nós vamos ver que eles estão equivocados em relação à ressurreição de Jesus, porque nesse primeiro texto nós vamos ver que eles acham que Jesus vai restaurar o quê? O povo hebreu, restaurar o reino. E Jesus vai dizer para ele: olha, não compete vocês saber, né, o tempo ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder para que isso venha a se cumprir. Nós vamos ver que isso vai ser se cumprido no milênio. Mas cabe vocês anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então a igreja ela está reunida, adorando, né? Do versículo 15 ao versículo de número 26, nós vamos ver que há o que? A escolha de um novo discípulo, de um novo apóstolo, para que seja colocado no lugar de Judas, que havia traído a Cristo e cometido o suicídio, havia se enforcado ali.
nós vamos ver que a igreja, após a ascensão de Cristo, ela está reunida, a igreja ela ora, a igreja ela é perseverante, né? Eles estão ali buscando o poder de Deus. Então a igreja ela já existe como um corpo. Ela, porém, eles tinham o Espírito Santo, mas eles não eram revestidos do poder do alto. Então, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, né, a natureza do Pentecoste, nós vamos ver que o Pentecoste era uma festa que ocorria 50 dias após a Páscoa. E nessa festa comemorava o quê? O final da colheita, né? Colheita da cevada, colheita do trigo. Então, nós vamos ver que havia a comemoração do final dessa colheita. Então, as pessoas se ajuntavam. Mas foi nessa festa, neste dia estabelecido, 50 dias após a Páscoa, foi que também Deus deu que a lei. Deus deu que a sua palavra aos homens. Nós vamos ver que é de natureza divina, porque quando Deus ele deu ali as palavras escritas em tábuas de lei, em tábuas de pedra para Moisés trazer ao povo, nós vamos ver que houve uma manifestação de Deus ali na vinda ali da sua palavra, né? Houve o que? Sinal visível e audível, porque o monte fumegava, houve relâmpago, houve trovão, o monte ele tremia e se ouviu a voz de Deus, né? E um grande fogo surge sobre o monte. Então, algo sobrenatural, algo espantoso vai acontecer ali na vinda da lei, né? Na vinda da lei. Era um evento fundamental, porque o salmista diz, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é algo gloriosa, porque ela alimenta, ela fortalece, ela renova, ela mostra o caminho da salvação. Então, relacionado a esse evento paralelo que ocorreu lá no Monte Sinai, nós vamos ver que os judeus, eles estão no 50º dia, porque Pentecoste é uma palavra grega, penta 5, né? Então, 50º dia dessa festa, então eles estão reunidos. Então, no dia, né, essa festa que cerca de quase 1000 anos antes, essa festa que havia sido implantada, ela está sendo comemorada ali, isso. E quando eles estão ajuntados, estão unânimes, perseverando em oração ali, a igreja está reunida, a igreja vai ser revestida, porque esse mesmo fenômeno que ocorreu lá no Monte Sinai vai ocorrer ali no cenáculo, porque o texto diz, né, cumprindo-se os dias de Pentecoste. Então, a vinda da lei, ela foi marcada por manifestações sobrenaturais ali da vinda da lei. E no dia de Pentecoste, na vinda do Espírito Santo, não poderia ser diferente. Também houve o que? Manifestação sobrenatural de Deus ali naquele lugar. E de repente veio o que? Do céu um som. Olha só, veio um som. Então eles ouviram, né? E um vento impetuoso e encheu toda a casa que eles estavam sentados. E foram vistas. Lá no Sinai, eles ouviram e eles viram. Aqui, no cenáculo, eles viram e ouviram. Então, línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles que ali estavam. E eles começaram a falar em outras línguas. Então, nós vamos ver que eles foram revestidos, eles foram batizados, eles foram capacitados do poder do alto, e eles agora estavam anunciando, né, o Evangelho. Então, o Pentecoste era o anúncio da lei de Deus. E o Pentecoste aqui
é a vinda do Espírito Santo, mas o anúncio também da palavra de Deus. Então não existe Pentecostes sem o anúncio da palavra de Deus, sem a manifestação do Espírito Santo. Porque agora havia cerca ali de 15, vamos dizer assim, de pessoas de 15 nações. Eram um prosélito, pessoas que haviam que se convertido ao judaísmo, e também judeus que haviam nascido que em outra pátria, mas eram judeus, mas que falavam que o latim, falavam que o egípcio, falavam outras línguas. E essa capacitação, esse revestimento que eles tiveram, então todos eles foram evangelizados na sua própria língua a respeito do Evangelho de Deus. Então, ocorreu que algo maravilhoso, versículo 11, olha só, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, Pentecoste é o revestimento do Espírito Santo e o anúncio das grandezas de Deus para o povo, Então, aquilo que Jesus falou, João Batista havia dito que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Jesus falou que eles receberiam que a virtude do Espírito Santo. Isso acontece ali, né? Acontece ali. Nós vamos ver que quando isso acontece, Pedro vai dizer, né, que isso é para aqueles que crerem, né? Aqueles que creem, esses serão que revestidos. Então, o propósito do Pentecoste bíblico é levar o que os discípulos a testemunharem com poder, com graça, com unção a respeito da verdade do Evangelho. Então, não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que eles fossem e anunciassem o que? O Evangelho a todas as pessoas, cumprisse a missão que Jesus estava dando a eles. Então, o Pentecoste, né, não é uma esperança, uma experiência específica para aquele grupo, não é. O Pentecoste é para todos aqueles que creem. Pedro vai ser muito claro na hora quando ele fala a respeito dessa descida do Espírito Santo. Pedro fala, é para vós, para vossos filhos e para todos quantos Deus os chamar. Olha só. Então, essa experiência, ela é algo que foi naqueles dias e continua sendo uma realidade para os nossos dias. Então, a igreja aqui, ela revestida aqui em Atos 2, ela será capacitada para anunciar o evangelho em todos os lugares, cumprir a missão que Jesus havia dado. E essa missão, ela só pode ser executada no poder do Espírito Santo. É Ele que capacita, é Ele que reveste, é Ele que renova, é Ele que transforma, é Ele que dá vida, é Ele que opera em todos, em todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele se manifesta. Então nós vemos a igreja sendo revestida ali em Atos 2 e sendo capacitada para cumprir a missão, o ID de Jesus. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Fique na paz.